Pessoal, nessa aula vamos conhecer as guias do Excel. Dando continuidade, então, o próximo tópico agora é o tópico de guias. Então aqui a gente tem um sumário com as guias, né, que a gente vai ver. Então a guia arquivo, guia página inicial, guia inserir, guia layout. Então aqui a gente está na guia arquivos, ok? Então, quando eu clico aqui, eu consigo visualizar a imagem um pouco maior. Então, quando a gente clica na guia arquivos, ele vai vir para essa tela. Essa setinha aqui, ela volta para a tela da área de trabalho. Aqui ele cria um novo arquivo em branco. Aqui ele mostra informações sobre a planilha, como por exemplo, você consegue colocar senha na planilha por aqui. Você consegue ver quais foram as últimas atualizações, qual foi o e-mail associado à última atualização por aqui. Então ele mostra algumas informações referente à planilha, né? Aqui ele salva o arquivo no seu computador, aí você consegue escolher se você quer em PDF, se você quer em outros formatos que possa ter, né, para salvar, XLSX, XLS, né, e assim por diante. Na hora de salvar aqui, tem um comando de impressão, né, que você consegue imprimir a sua planilha. Tem como você exportar também o arquivo e fechar, no caso ele vai fechar essa janela aqui, né? Aqui a gente tem uma tela inicial que mostra um tour pelo Excel, né? Como se fosse uma instrução que ele dá para você usar o Excel. Então, bem-vindo ao Excel, tutorial de fórmulas, tutorial de tabela. Então, o próprio Excel já tem algumas instruções básicas em relação aos comandos, em relação a como criar tabela, como criar aqui, por exemplo, um planejador de projetos, tá vendo? Então, na própria ferramenta já tem isso, tá? Nessa outra tela aqui, então, a gente tem um comando que consegue abrir arquivos. Então, depois que você salvou um arquivo de Excel, você pode abrir ele utilizando aqui, né? Isso na guia arquivos, né? E a gente também tem esse comando de pasta de trabalho em branco. Então, você clicar aqui no novo ou clicar aqui é bem parecido, ele vai criar um arquivo novo. Salvar, esse salvar aqui, no caso ele vai salvar aonde você já tinha colocado antes nos seus arquivos. Então, o salvar como, você tem que dar um nome para o arquivo e tem que escolher onde ele vai ser salvo. O salvar, ele só vai salvar direto no antigo lugar que já estava, né? Aqui ele tem seus arquivos recentes, seus arquivos fixos, seus arquivos compartilhados com você, caso outra pessoa compartilhe contigo. E aqui eu coloquei um exemplo que seria um arquivo que eu abri recentemente. Então aí ele fica aqui nessa tela, o arquivo que você salvou algum tempo atrás, ou que você acabou de usar, né? Basicamente a guia arquivos, ela vai ter esse layout, ok? Então aqui na guia página inicial a gente pode ver alguns comandos que a gente vai utilizar, né? Então se eu venho aqui na guia página inicial, clico aqui, ó. Eu tenho alguns comandos de atalho, então esse campo é da área de transferência. Também sabe que a gente tem o comando colar, recortar, copiar, e aqui é o pincel de formatação, né? Eu marquei aqui também o estilo de alinhamento, né? Então, alinhamento à esquerda, à direita, ao centro. A gente tem também aqui o comando mesclar. Tem a quebra de texto automático, tem vários comandos aqui nessa parte de alinhamento. Aqui a gente vai ver em relação ao alinhamento do texto na célula, né? A gente tem a formatação condicional também e criação de tabelas. Então, a gente consegue mudar o estilo da célula, mudando a cor. A gente consegue colocar um critério para mudar a cor e converter em tabela para ele colocar o filtro automático, para ele ficar dinâmico em relação às fórmulas, né? Então aqui a gente consegue mudar isso no campo de estilos. Aqui a gente tem esse campo de edição, né? A gente consegue aplicar filtro, a gente consegue usar o localizar, né? Com essa lupa a gente consegue localizar os objetos, palavras, né? Dentro do Excel. Aqui a gente tem o comando de limpar da borracha e do autossoma, para você utilizar a soma de modo automático, sem ter que escrever a fórmula, uma das formas, né? E aqui a gente tem o suplementos, né? Que é quando você quer colocar algo
a mais dentro do Excel, você coloca um recurso a mais. Aí você pode aplicar os suplementos, ok? Então aqui a outra parte seria de campos de fonte, né? Então aqui você consegue mudar a fonte do texto, aumentar, diminuir, mudar a cor do texto, colocar negrito, itálico, sublinhado, né? Colocar bordas, mudar a cor da célula. Aqui você consegue nessa parte de número mudar o número para contábil, para porcentagem, né? Você consegue aumentar ou diminuir as casas decimal. Então a gente tem a formatação do texto aqui, ok? Aqui a gente consegue inserir linha, inserir coluna, excluir linha, excluir coluna e formatar o tamanho da célula, ou seja, a largura e a altura das células. Então é nesse campo aqui de página inicial que a gente consegue ver isso. Aqui na guia inserir, essa guia aqui, ó, observa que a gente vai ter vários recursos aqui também. Então, inicialmente a gente vai ter tabela dinâmica e tabela dinâmica recomendada. Então ele cria uma estrutura mais simplificada de uma base de dados maior, e aqui ele te recomenda como você construiria a tabela, ou você pode construir você mesmo manualmente. Aqui ele converte tabela, e aqui ele cria formulários, né, para você utilizar como resultado do formulário, ele vai retornar aqui uma tabela dentro do Excel, né. Aqui são a construção de gráficos, então observa que tem um gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de pizza. Tem vários gráficos aqui, né, como um gráfico de mapas, por exemplo. Tem gráficos recomendados, que você seleciona uma base de dados e ele recomenda uma ideia de gráfico que você poderia utilizar, uma ideia de gráficos entre esses gráficos aqui, né? A gente tem o filtros, né? Esse campo de filtros tem a segmentação de dados, que é uma forma de você filtrar a tabela. Aí, nesse caso, ele cria uns botões para você filtrar. E tem os links, você pode colocar um link interno na planilha ou um link externo de um site ou de uma página, né? Aqui a gente tem texto e símbolos. Então aqui no texto você consegue criar uma caixa de texto. Aí você consegue colocar o estilo que você quiser. Você consegue colocar o estilo que você quiser. E aqui em símbolo você pode colocar caracteres que não tem no teclado. Pode às vezes colocar um símbolo da matemática que não tem no teclado também. Então esses símbolos eles vão estar aqui, ok? Desse outro lado a gente tem as ilustrações e o checkbox. Ilustrações é para você colocar uma forma, um retângulo, um triângulo, um círculo, né? Uma forma. E o checkbox a gente está utilizando ele serve para você definir como verdadeiro ou falso uma célula e a partir disso você cria uma situação. Então aqui quando eu clico em cima dele, ele fica vazio e ele é falso, né? Quando eu clico em cima dele, ele é verdadeiro. E a partir disso a gente cria um critério. Então aqui você consegue criar também os mini gráficos, né? Ou às vezes chamados gráficos Sparkline, gráfico de linha, gráfico de coluna e gráfico de ganhos e perdas, né? Que ele mostra altas e baixas no gráfico. E aqui também um outro lugar onde você pode usar o comentário, tá? Lembrando que a gente tem que marcar as pontuações, então você tem que clicar aqui. Ó. Isso, assim. Então agora a gente está aqui em layout da página. Então nesse campo de layout da página a gente consegue alterar o tema da planilha, né? Então, por exemplo, eu posso mudar as cores padrões de base que vem na planilha, posso mudar a fonte de base, os efeitos que vem de base e posso mudar o tema em geral da planilha, né? Aqui eu posso mudar também a largura e a altura da parte de impressão. Então, quando você vai imprimir, você pode definir quanto ele vai estar de dimensões aqui. O padrão ele vem automático, né, em 100% de escala. Aqui a gente pode manipular a profundidade das formas e o nome das formas também. Então, se você insere uma forma, você quer que essa forma fique na frente de outra forma, aí você vai ter que usar esse recurso aqui de avançar. Se você quer que ela fique atrás, você vai usar recuar. Se você quer alinhar, né, você pode usar esse campo de alinhamento, agrupar as formas, girar a forma. E também, se você quiser renomear, você vai ter que usar o painel de seleção, que é onde você consegue renomear os arquivos, que vai mostrar todas as formas com todos os nomes possíveis lá. Do outro lado, a gente tem aqui a configuração de página.
Então a gente tem a margem, a orientação da folha, tamanho, área de impressão, quebra de folha, né, quebra de página. Plano de fundo, você pode colocar uma imagem no plano de fundo e imprimir os títulos, né? Que seria esses valores aqui, igual a gente viu. Então aquele é mais layout, né, de impressão, né? Então ele está explicando que você pode modificar isso aqui e alterar sem problema nenhum. Aqui a gente consegue exibir, né, títulos e linhas de grade. Na hora de imprimir, né, a gente pode colocar isso se quiser. Aí aqui a gente consegue aplicar isso. Então isso é na guia layout da página, tá? Essa guia aqui, ó, layout da página. Então a gente pode ver os comandos aqui novamente. Na guia de fórmulas, para fórmulas, a gente pode ver aqui que tem inserir funções, né? Então a gente consegue colocar funções a partir daqui e nessa tela tem basicamente todas as funções do Excel aqui. Então função de lógica, função de texto, função de data e hora, né? Funções de matemática e trigonometria, igual a gente pode ver aqui. Então tem um compilado de funções aqui. Eles são organizados em tipo tópicos de funções. Aqui a gente tem o gerenciador de nomes, né? Então você consegue colocar nomes em algumas coisas, por exemplo, selecionar uma área de uma tabela e dar um nome para uma tabela. Então ele vira um intervalo nomeado. Isso aqui você consegue aplicar nomes às vezes para você não utilizar coordenadas, como a gente vai ver mais para frente. Tipo, em vez de você colocar B2, dois pontos, C3, aí você seleciona essa área e dá um nome para ela. Aí você não chama pela coordenada, chama pelo nome que você definiu. Então isso aqui é o gerenciador de nomes. Aqui a gente tem as opções de cálculo, né, que basicamente a gente define qual que é o comportamento de cálculo dentro do Excel. Então, por padrão, o Excel ele fica recalculando o tempo todo, né? Tudo que você faz, ele recalcula as células. Só que você poderia colocar para ele não fazer isso, que às vezes é do interesse de ele não ficar atualizando o tempo todo. Aí você coloca aqui para ele não ficar atualizando, só atualiza quando você apertar tal botão, né? Então é aqui que você consegue manipular isso. Aqui eu coloquei esse comando, não vai aparecer isso aqui para todos, né? Porque isso aqui na verdade foi uma versão que eu estava meio que atualizada, né? Porque era meio que de teste. E tinha aqui esse comando de inserir o Python, né? E você conseguiria inserir algoritmos em Python dentro do Excel. Só que essas são para versões mais atualizadas. Era uma versão de teste essa que eu estava utilizando. Então eu coloquei aqui a fim de vocês já terem noção que isso meio que já está sendo usado no Excel também. Aqui a gente tem um rastreador de precedentes, né? Então quando você cria uma fórmula, às vezes essa fórmula está conectada em várias células. E aí você quer saber se você pode apagar aquela célula ou não. Porque às vezes você apaga uma célula e só a fórmula para de funcionar, né? Então esse comando aqui, esse recurso, faz com que você consiga verificar se a célula que você está com a fórmula, ela é conectada com quais outras células. Aí você não apaga uma coisa que não era para apagar. Então isso aqui ele serve para verificar precedentes em relação à fórmula que você tem em uma célula, né? Então isso aqui é na guia fórmulas. Aqui na guia dados, a gente tem o comando de obter dados. Então você consegue obter dados externos, né? Tipo dados às vezes de um site, de um sistema. Então bases de dados, né? Que você pode importar. E aí você consegue tratar esses dados dentro do Excel, né? E aqui você consegue, por exemplo, nesse campo de tipos de dados, você consegue às vezes buscar dados da internet. Então você quer pegar, por exemplo, imagens de bandeiras. Aí você consegue puxar daqui. Você consegue puxar dados também como moedas, né? Então você consegue trazer qual que é a cotação da moeda atual, do dólar, do euro, de reais, né? Então você consegue criar uma tabela com esses dados que ele busca pela internet, né? Aqui a gente consegue também utilizar ferramentas de validação de dados. Então aqui ele vai criar uma lista de nomes ou de números, uma lista que eu criar, e aí se você colocar um outro valor nessa lista, ele vai travar. Então aqui a gente valida o texto. Como por exemplo aqui, eu consigo excluir valores que estão repetidos. Então às vezes tem uma tabela que estão com valores repetidos, mas não era para ter. Aí tem um comando que você consegue remover isso.
Tem comandos também que é referente a texto para a coluna, que é quando você tem uma base de dados que você puxou, e aí ele está como texto, só que ele está dando divisão dos textos com um ponto e vírgula. Aí, por exemplo, o ponto e vírgula é uma divisão para definir a coluna, ou às vezes pode ser uma barra para dividir a coluna. Então, esse comando você consegue dividir esse texto e deixar as colunas organizadas, sendo que o texto anteriormente não estava organizado. Então, isso aqui são alguns recursos que você pode utilizar para importar os dados, né, e manipular eles. Aqui no campo de revisão, a gente pode ver que a gente tem a verificação ortográfica, tem o dicionário de sinônimos, tem estatística de pasta de trabalho. Então, tem vários recursos aqui na revisão de textos, né? Tem a verificação de acessibilidade. Então, sempre que você está utilizando a planilha, ele verifica se aquilo que você está fazendo é acessível e dá uma porcentagem. Se você clica aqui, ele mostra também. Então, ele verifica se é acessível em relação às instruções que você coloca na foto, por exemplo. Você coloca uma imagem e você coloca uma descrição da imagem. E aí, caso alguém que tivesse falta de acessibilidade, poderia utilizar. E aí, quando passar o mouse em cima, ele ia falar o que é a foto. Então, seria tipo de você colocar uma descrição na foto, colocar uma descrição na planilha, né? Então, ele verifica isso também. Aqui você consegue colocar um novo comentário ou uma nova anotação, né? E aí manipular elas, como excluir, mostrar, esconder, e assim por diante. E aqui estaria o comando de você poder fazer desenhos no Excel, né? Aqui no caso você ia ocultar esse desenho, sabe? Tipo, umas linhas que você pode desenhar com um lápis, tipo um lápis na cor que você quiser, na espessura que você quiser, e aqui você consegue apagar isso. Do outro lado, a gente tem a verificação de desempenho. Então, quando você constrói a planilha, às vezes vai ter muita coisa, tipo, você fica colocando muitas formas, pintando muitas células, e aí isso prejudica o desempenho da planilha, né? Então, aqui, quando você clica nisso, ele mostra o que você poderia tirar para melhorar o desempenho, recursos que talvez não estão sendo muito úteis e que se você tirasse, ele ia melhorar o desempenho da planilha. Então, ele verifica quão rápido a sua planilha está. Aqui é o campo de tradução, então às vezes você pega uma planilha que está em outro idioma e você consegue traduzir esse texto para a língua que você quiser, né? Aqui a gente tem o campo de proteger a planilha, então você consegue colocar um bloqueio nas células, tipo impedir que tal célula seja selecionada, impedir que a forma seja móvel, né? Então aqui você consegue proteger a planilha e aqui você consegue proteger a pasta de trabalho, né? No caso, a diferença é que na pasta de trabalho você bloqueia que as pessoas, por exemplo, criem novas guias, ou excluam alguma guia, ou renomeiem alguma guia, e no proteger planilha você impede que a pessoa, por exemplo, exclua uma coluna aqui da planilha, ou exclua uma linha, ou crie uma linha, uma coluna, ou selecione uma célula, né? Então essa que é a diferença. No geral ele bloqueia essa planilha em geral, né? Aqui na guia exibir, né, a gente vai ter o modo de exibição de planilha e a gente vai ter o zoom também. Então observe que a gente pode dar zoom na planilha por aqui ou por aqui embaixo também, né? Tem um comando de zoom aqui. E aí, aqui a gente entra no campo de macros, que seria basicamente você criar algoritmos, né, utilizando o VBA. E aí você consegue criar automações. Então, por aqui no caso, você vai conseguir só visualizar as macros que você já criou, né? Então, não é por aqui que cria, mas aqui você consegue ver as que você criou. Aqui ele vai estar mostrando o layout da página, então tem o layout normal, visualização de quebra de página, então aqui é o modo de exibição de página de trabalho. Então você consegue manipular essa forma como você visualiza aqui. Então, por padrão, o meu está normal. Aqui você consegue colocar uma nova janela, você consegue organizar a janela, consegue congelar painéis. Então você consegue definir uma área aqui, uma linha, uma coluna, para bloquear essa posição. E aí você consegue usar com esses campos bloqueados. Você consegue alterar entre as janelas, então colocar uma janela na frente, outra atrás, que você consegue trabalhar com várias janelas do Excel ao mesmo tempo, tá? Então esse é a guia de exibir.
A guia de automatizar, a gente pode utilizar aqui no caso para gravar um script, né? E aí você consegue automatizar suas ações. E aí aqui ele está usando, não é o VBA aqui, normalmente aqui ele utiliza JavaScript para fazer essas automações. Então você pode gravar suas ações ou criar um script do zero, utilizando a linguagem, né? Igual a gente pode ver aqui também. Então essa é a guia automatizar. Essa guia aqui, desenvolver, é uma guia que, por padrão, ela não vai estar habilitada, né? Então, às vezes não vai aparecer para vocês, que para você conseguir ver essa guia aqui, você tem que habilitar essa guia. Então, por padrão, aqui ele fica o campo onde você consegue utilizar o Visual Basic, né, que seria o VBA, e aqui você consegue gravar suas ações também, né? Aqui você verifica as ações que você criou e aqui você grava suas ações. Aí ele tem alguns comandos que você pode utilizar, como controles também, que facilita na hora de você criar alguns sistemas dentro do Excel. Então tem um modo design para você criar esse campo. Você pode inserir botões, inserir caixa de texto e assim por diante, tá? Então essa área aqui é uma área de desenvolvedor. A gente está aqui, ó. Lembrando que essa guia você tem que habilitar essa guia, ele não vem para o padrão habilitado. Então você pode colocar alguns suplementos do Excel, né? Para fazer essas modificações e sistemas que você quer meio que construir aqui dentro do Excel. Aqui você consegue ver o código que você está utilizando, o código-fonte, e consegue importar alguns códigos também a partir do XML, né? E aqui no final a gente tem a guia de ajuda, que você pode pedir instruções e ajuda pelo próprio Excel. Então, o próprio Excel ele tem dicas que você pode pedir, já tem umas instruções de como usar as funções, de como funcionam as guias. Ele tem também aqui que você pode mandar recados falando sobre alguma coisa que você acha que poderia mudar, né? E nesse campo de ajuda, de comentários. E aí normalmente a equipe da Microsoft verifica isso que você colocou e dá um feedback. Ele não te dá a resposta de volta, né? Mas eles recebem esses dados e trabalham em cima disso, ok? Então a gente passou um geral aqui pelas guias. A ideia era ter uma noção inicial. Nas próximas aulas a gente vai praticando esses comandos e vai revendo eles novamente, ok? Eu sou o Planigato e vejo vocês no próximo nível.